Voltando, bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre a conexão do CLP do XP3 com o inversor de frequência. A gente colocou aqui um esqueminha aqui. Ligação. O que a gente está fazendo aqui? Porque na verdade sempre o foco do nosso canal é conexão, né? Os outros vídeos anteriores foram mais para dar uma ideia de como funciona a IDE, tanto da programação do CLP quanto da EHM, para a gente não ficar muito perdido, mas sempre o foco é a conexão. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o desenho do painel traseiro do CLP, é o que tem aqui, ó. Esse conector aqui, ó, esses dois. Onde a gente tem lá o pulso A e o B, porque a gente vai fazer o controle desse inversor pelo canal de comunicação, pela porta RTU, certo? Então a gente tem aqui o A e o B. O A é o positivo. Esse conector no inversor de frequência tem aquele plugzinho parecendo um de telefone antigo, né? Então assim, é aquele URJ11, o pino 4 é o sinal positivo, o pino 3 é o negativo. Vou ligar aí o B é negativo, vai ligado no B aqui, o A positivo é ligado aqui. Essa ligação padrão, né? Ligação da rede, se for trifásico. Aqui ligação do motor, saída do motor. Aqui a gente não colocou nada, por quê? Porque a gente não está usando nenhuma entrada digital para controle desse inversor. A gente está fazendo tudo por comunicação. Dentro do inversor a gente tem os parâmetros. Os parâmetros do inversor, vamos ver aqui. Dentro do manual inversor de frequência. Bom, manual aqui da linha VFD L, né? Aqui os parâmetros, aqui é o manual normal, tá? Só pra gente, tá? Aquele manual pequenininho, mas a gente muda pouca coisa aqui. A gente vai usar só alguns parâmetros do grupo 2 e alguns do grupo 9. Lembrando que assim, o foco não é aqui falar sobre o inversor de frequência, é falar sobre a conexão do inversor de frequência. Então nós vamos falar só dos parâmetros que são relevantes ao processo. Eu deixei relacionado aqui, se eu não me engano. Aqui, ó. É o parâmetro 2.0, o parâmetro 2.1. Então vamos ver esses daqui. Parâmetro 2.0, vamos ver o que ele é. Aqui. É aqui, né? Definindo a porta serial, certo? Como 485. Aqui a gente tem aqui o parâmetro 4. Frequência master, ou seja, a frequência de operação do inversor vai ser definida pela porta 485. No 201, a gente vai estar definindo que o controle é feito pela serial 485, todo o controle, mas que o tecladinho do inversor de frequência vai permitir que eu desligue, certo? Eu posso interromper. Depois a gente vai todo para os parâmetros do grupo 9. O ID, a gente está trabalhando com o ID número 5, certo? Aqui a faixa de transmissão, né? Aqui a gente está trabalhando, aqui é o D2, tá? 19.200, 901, D2, 19.200. E aqui no 94, 8N2. N2, D3 aqui, 8N2. Aqui no caso está configurado para 3, é isso mesmo? 3 não, né? Porque 3 é ASCII, tem 6, né? Que é RTU, 8N2. Beleza, a gente já configurou. E o CLP, onde a gente vai configurar? Aqui o CLP ele tem duas maneiras de configurar isso.
Tem aquela maneira tradicional, deixa eu ver se eu acho isso no manual aqui. Instruções de comunicação. Em algum lugar aqui. Acho que é antes. É aqui. Ele diz que eu posso fazer a configuração dessa comunicação através das memórias flash, que as memórias de configuração FD. E coloca aqui alguns exemplos, né, que eu não vou entrar em detalhe, porque a gente não vai fazer dessa maneira. E aqui coloca aqui, igual a gente usa mesmo no Delta, tá? Eu tenho uma memória aqui onde eu defino aqui, numa parte eu defino baud rates, aqui 8 bits, mas assim, com o XPC Pro, isso é um pouco mais simples de ser feito. Porque a gente pode vir aqui, ó, não se mexe na com 1, lembrando, vamos para 2. Nem lembro o que foi falado, tá? Nem eu. Beleza. Aí dentro do manual, a gente já viu a configuração. Quais são as instruções? Aí a gente tem o set de instrução. Tá? Depois, aqui ele está falando primeiro, dentro do CLP, quais são os endereços Modbus correspondentes para cada elemento. Então ele está dizendo aqui, ó, que o X0 é o endereço 4000 em hexa, o Y0 é 4800, aí vai, né? Isso aqui pra gente não é relevante agora. A hora que a gente estiver trabalhando com a EHM de outra marca para fazer comunicação com esse CLP, a gente talvez passe, dê uma olhada nisso, porque a gente vai precisar desse endereço, porque o CLP vai ser escravo. Agora o CLP vai ser mestre, quem vai ser escravo é o inversor, então a gente não precisa disso, precisa do endereço do inversor. Tá? Então aqui ele diz quais são as instruções. Ele coloca aqui, ó, quais são as instruções de comunicação. Eu não sei se no XD isso aqui está mais claro, mas eu também não queria tirar dessa página. Vamos por aqui mesmo. Aqui ele coloca uma configuração para endereçamento por bit, certo? Que é a leitura de coil, né? Aqui, ó. Pode ser o NPR também. A escrita. Vários booleanos, né? Coil. Depois a leitura de uma variável de uma word. E ele vai explicando. Só que assim, a única questão que eu não acho que ficou confuso nesse manual, ó, a gente tá lá na pasta, o XPXPM, porque no manual do fabricante que ele curtiu não tem nada sobre isso, tá? Aqui, ó. Aqui ele não tem nada, se a gente olhar aqui, que fale aqui das instruções. Esse aqui já é o manual de instrução da linha XC. Mas aqui ele é vago. Então por isso que eu trabalho sempre aqui com os dois manuais. Esse aqui é o da linha XD. O da linha XD, as funções são as mesmas, né? Aqui está na página 303, vamos voltar um pouquinho. Esse aqui é o 6, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, lá em cima. Tá vendo? As funções são as mesmas, da linha XD e da linha
da linha XC. Então ele coloca aqui as variáveis quais são, ó, o qual W, o qual R, o que a gente vai usar é o reg-r, isso aqui é a mesma coisa, tá? O reg-w que é para escrever e para escrever diversos registros. Então esse daqui, ele até que é mais, as instruções são as mesmas, mas ele explica melhor nesse manual. Estava na 303, né? Isso aqui é o endereçamento, ó, da memória, o endereçamento de bus no caso da NX dele é diferente do XC, tá? Não vou nem passar nisso aqui então. Mas o que a gente queria aqui, por exemplo, o registro, a função regw, ele já explica melhor, tá vendo? Ó? Ele diz aqui que o parâmetro primeiro é o ID, o segundo é o endereço Modbus, o terceiro, tá? No caso a gente está lendo, é onde a gente vai armazenar o dado, e aqui o quarto é o endereço do CLP. Entendeu? Ele explica isso aqui. Então o manual é isso aqui. E nós vamos trabalhar só com duas funções. O que a gente colocou, nós vamos usar a regw para fazer escrita na memória, e duas escritas, e uma para fazer leitura. E eu coloquei aqui, ó, qual é a relação de variáveis que a gente entra. Então a gente entra com a instrução, o ID, o endereço, no caso a gente vai escrever, né? O valor que a gente vai escrever e a porta. Sempre tem que determinar a porta. No caso da leitura, é o ID, o endereço, a quantidade de words, se é uma ou se é duas, no caso aqui é porque é leitura, o valor, tá? E a porta serial. Então, o que a gente vai fazer aqui? O valor a gente vai armazenar, tá? O valor lido. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai ter que, depois a gente volta aqui, vamos lá no manual do inversor, ver o que a gente vai ler. A gente configurou, viu as configurações, mas como que funciona o inversor? Aqui. Quando a gente está trabalhando com comunicação no inversor, tem outro vídeo que a gente fala isso bem lá no começo do canal, já tem uns 2 anos, ele explica direitinho. A gente tem que a frequência, tá? A gente escreve ou lê do endereço 2001, tá? E os bits de controle são na variáveis 2000, tá? A condição 0 e 1, o bit 0 e 1, ele está parado. Na condição 1 e 0, tá? Ele está rodando, é o liga-desliga. O 2 e 3 não são usados. Aí o 0 e 1, ele gira num sentido, 1 e 0 ele gira no outro sentido. Então a gente vai trabalhar com essas variáveis. Vamos ver qual variável que a gente leu. A gente está lendo a 103. Por que a gente está lendo a 103? Porque na verdade, se eu ler a 101, eu só vou ler o que eu escrevi. Aqui, se você tiver aqui, ó, no status, no endereço 2100, ele varia, ó. No 2100 os erros ocorridos, 1, tá? Ou sobrecorrente, sobretensão, 3. Aqui o endereço 3, não sei se é aqui, deixa eu ver se é aqui. Não, disfarce. É aqui, ó. Tem nada a ver com aquilo. Aqui é a descrição do endereço 2100, mas aqui a gente, ó, no 2103 ele vai ler a frequência que tem no inversor. Então o que a gente fez? Beleza, então a gente sabe que a gente vai trabalhar com o endereço 2103 para leitura, com 2000 para função, certo? Liga e desliga, inverte sentido, e 2001 para frequência, tá? Vamos aqui no programa do CLP. A gente precisa fazer um sequencialzinho aqui. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com Modbus, a gente precisa mandar um por vez. Então o que a gente fez aqui? Usou uma instrução de deslocamento aqui, ó, ele fica girando. Coloquei quando for maior do que 4, porque 4. Porque a gente está trabalhando aqui, ó, em X, né? Aqui, ó. 1, 2, o segundo bit. 4, terceiro bit. 8, a quarto bit, e por aí vai. Então aqui, eu usando uma instrução de deslocamento para a esquerda, eu poderia fazer aqui um sequencial de 16 bits. Mas para não ficar varrendo o endereço que eu não quero, diz quando for maior, quando essa variável D10 for maior que 4, que eu estou fazendo
o deslocamento para a esquerda aqui, eu pego aquele que eu quero que ele volte para 1. E aqui logo no início do programa, eu tenho que colocar a variável 1, senão ele não vai deslocar o bit, ficar tudo 0. Tá? Então isso aqui é só para fazer esse gerenciamentozinho aqui de baixo. É bem simples, tá? Ainda eu vou ter no primeiro endereço, tá? A escrita do comando da variável 2000, certo? Aqui no segundo bit aqui da variável. Esse fato de eu poder endereçar assim, ó, D0.0, isso é legal, que a gente não consegue isso no Delta, não na versão na linha DVP, consegue nas outras linhas. Então facilita bastante, mas tem outros recursos no Delta, mas aqui já vai direto, entendeu? Então aqui, ó, eu tenho aqui no primeiro endereço, eu vou escrever no endereço 2000 o que está na variável D1. O que estou fazendo aqui? Voltando lá, aqui, ó. Primeiro é ID, ID é 5 do inversor. Segundo endereço, o endereço que eu vou fazer a escrita, tá? Aqui é a variável que eu vou escrever aqui, é o conteúdo do D1. E qual é? E aqui o último é a porta, tá? Eu vou estar usando a COM2, que a gente configurou aqui, ó. A COM2. COM2 é a porta de comunicação, que é aquela ali. No segundo, o segundo que eu estou fazendo, no endereço 2001, tudo igual. Só que a variável é o D2, tá vendo? E aí é na COM2 também. O terceiro aqui, 2103, já é uma de leitura. Então é o ID, o endereço que eu quero ler, o número de words que eu quero ler, é uma só, por isso que eu coloco K1. Sempre que eu fizer colocar um número, eu tenho que colocar o K primeiro para indicar que é constante. Certo? O valor que eu ler, ele vem direto, nesse ponto também ele é legal, porque eu não tenho que ficar decifrando a instrução Modbus, ele vem direto para mim, igualzinho que eu preciso, vai para o D20 e a constante é 2, tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Se quiser abrir aqui esses negócios, tá tudo aqui do lado. Às vezes é legal mexer assim, às vezes é legal mexer do outro lado, o ideal é saber os dois. Certo? E aí o que eu fiz? Como eu tenho uma condição aqui, que eu tenho que variar para o liga e desliga o bit 0 e o bit 1, e o outro tem que ver o bit 4 e o bit 5, a gente colocou aqui no programa, colocou aqui, que o M, coloquei duas memórias, uma para o liga e desliga, e uma para inverter o sentido, o M1 e o M2, igual tá aqui, ó, tudo isso aqui tá aqui no programinha da IHM. Não sei se a gente vai conseguir visualizar, né? Porque não consegue endereçar os dois ao mesmo tempo. Que eu coloquei aqui, ó. Que a memória M1 é o liga e desliga. E que a memória M2 é a direção. Beleza? Coloquei aqui, ó. Aqui é a variável da frequência do motor, tá? Quem que é esse cara? É o D2, que também está aqui. Aqui é a variável da entrada, que é o barcode para poder visualizar. E aqui, tá? É o D20. O que é o D20? É o retorno da velocidade, ou seja, porque aqui é o que eu estou mandando. E aqui vai me indicar se o motor está parado, se o motor está girando, entendeu? A ideia é essa daqui. Então, quando ele for 0, quando a memória estiver desligada, ele vai colocar o bit 0 em 1 e o bit 1 em 0, que é essa condição. 0. E quando eu inverter, ele vai inverter esse cara aqui. Quando eu ligar, isso aqui vai para 0 e esse aqui vai para 1. É o liga e desliga. E aqui também é o inverte sentido. Beleza? Feito isso, tá. O que a gente tem aqui para visualizar na câmera? Não adianta a gente visualizar isso aqui agora, né? Porque está desligado. Então vamos visualizar. Tá desligado porque a gente está online, tá? Segunda câmera, tá meio opaco aí, mas dá pra ver. Então o que a gente tem aqui? Aqui é a frequência. Frequência aqui, ó. Estamos online. Vamos diminuir um pouquinho para caber tudo junto aqui.
Beleza, então a gente tem que girar aqui. A mesma coisa que eu tivesse usando aqui o programinha. Vamos ver se cabe o programinha do OP aqui. Vai ficar meio espremido, mas vai caber. Então aqui, ó, onde a gente tem aqui na memória M é que liga, cadê a da velocidade? É o D2, aqui ó, D0, D1, D2. Vou colocar aqui 3000, porque tem duas casas decimais. Mudou aqui, ó, 30. Mudou aqui, ou seja, a comunicação tá ok. Vamos então ligar. Quem liga? O M1 liga. O M2 é a direção. Dois toques aqui no monitor ele liga. Poderia vir aqui. Eu poderia vir aqui. Dois toques, tá? Dois bip duplo. Liga. Aqui eu inverto a direção. Não dá nem pra ver. Vamos diminuir a rotação. Pra ver se a gente consegue ver. Vou colocar bem pequenininho. Hz. Vamos inverter. Beleza? Então aqui, ó, desligar. Beleza? Funcionando. Tá. Vamos ver aqui o programinha da IHM, só que a gente vai ter que vir por partes, um de cada vez. A gente vai ter que abrir aqui e tirar isso aqui do online. Vamos derrubar a nossa comunicação para ele ficar offline. O certo era fechar o projeto, tá? Mas a gente... Ih, ficou de novo. Pera aí. Certo? Caiu a comunicação, tá offline. O que acontece aqui, a minha IHM, ela vai aparecer aqui. Vamos mudar de câmera, porque isso aqui é ruim de mudar. Deixa eu desligar esse cara aqui também. Tá, agora a gente está visualizando aqui a IHM do CLP aqui, do controladorzinho. E aqui a gente está vendo a imagem do motor. Então vamos primeiro aqui, vamos mudar essa velocidade aqui para sei lá, 20 Hz. Mudou, leu, vamos ver lá na câmera. Mudou aqui para 20. Vamos ligar o motor. Quando a gente liga, aqui você pode ver que é o seguinte, ó, se eu desligar, aqui ele vai dar 0, porque aqui eu estou lendo a frequência de saída e aqui é a frequência que eu alimento. Aqui é para inverter o sentido. A gente não vai conseguir ver inverter o sentido, mas a gente consegue ver ele ligado. Ó. Se eu voltar aqui, o motor está girando. Meu motor está girando aqui, tá, a 20 Hz, porque não dá nem para ver a seta. Então, assim, basicamente é isso. Na verdade, esse CLPzinho, ele é bem simples, tá? Essa comunicação aqui, ela praticamente não exigiu gerenciamento nenhum.
E se eu estivesse trabalhando com a linha XD, eu não precisava nem fazer isso. Ele tem uma fila interna que ele mesmo se organiza. Tá ok? Então assim, só para fechar com a imagem da câmera ali, a imagem do motorzinho. Beleza. No outro vídeo a gente vai falar aqui sobre o controle do motor de passo desse cara aqui. E no final a gente vai ler esse carinha aqui que é o pulso. Valeu.